Opa, executivos e executivas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, não sei se está perdendo tempo para quê, se inscreve, assina ou ativa aquele sinalzinho que é para poder ser notificado assim que eu lançar os meus vídeos. No mais, segue para esse trem que vamos falar sobre um assunto hiper mega interessante. E a bola da vez hoje é nada mais, nada menos sobre um super assunto, que é na verdade o que as universidades não te ensinam. Bem, esse é um assunto que parece muito interessante e que de alguma forma a gente vai se indagando à medida que o tempo vai passando, porque no final das contas, quando a gente é criança, sobretudo, vou contextualizar isso no tempo e no espaço, né, falando propriamente de Angola, nos é ensinado que a universidade parece ser o raiar do sol daquilo que é a nossa prosperidade em termos sociais, né? Terminando uma universidade, a gente vai aprender tudo, mais alguma coisa, e naturalmente a gente vai conseguir se tornar aquilo que a gente sonhou quando era criança. Até um certo ponto isto é verdade. Razão pela qual, se vocês perceberem, inicialmente a gente tem a grande meta de entrar para a escola, depois da escola a gente entra para o ensino médio, e depois do ensino médio a gente tem a tão sonhada universidade. E não sei o que acontece com vocês, mas no meu caso, eu achei que saindo da universidade eu sairia muito mais pronto do que se calhar eu saí. E eu creio que na verdade isso também aconteceu com muitos de vocês. E é por esta razão que a gente está trazendo hoje essa temática, o que a universidade não nos ensina. Bem, na verdade, se vocês entenderem o êxodo daquilo que seria as questões universitárias, como as universidades foram criadas, inicialmente eu até me excluo um bocadinho de falar de universidade e vou muito mais em direção de falar as academias, né? Por quê? Porque a universidade acaba sendo uma coisa muito singular e aí pode vir aqueles defensores de tudo. Não, mas a universidade é um conjunto de faculdades é uma coisa específica, então a temática poderia ser um bocadinho mais globalizante, ou seja, nós poderíamos colocar os defensores e não defensores, então falaríamos apenas o que as academias não nos ensinam, porque quando a gente vai para a academia, a gente vai com várias ramificações, e alguns países, no caso, têm essa discrepância de forma clara. Então, é importante, de alguma forma, nós clarificarmos isso e passar uma visão mais clara. Pegando o enredo daquilo que seria a nossa abordagem, vocês vão perceber que quando a gente entra para a universidade ou para as academias, a gente acha que o nosso dream stream ou o nosso sonho se realizar-se-á saindo da universidade. E quando a gente vai para o campo de trabalho, aí sim a gente apanha o embate da expectativa versus realidade. E já agora vocês sabem que muita expectativa é um caminho mais curto para a decepção. E realmente cada um de nós ou outros já tiveram situações de que acharam que realmente o sonho deles era estar realizado após a universidade. E na verdade, quando a gente termina a universidade, o que acontece? É que as coisas não acontecem como a gente sempre pensou. Por quê? Pensem aqui comigo. Normalmente as universidades nos ensinam todas as profissões de ofício que vão nos permitir ganhar dinheiro. Até aí, tudo bem. Mas só que o grande problema é que as universidades elas foram concebidas e idealizadas para prepararem bons profissionais. E esses profissionais normalmente são meros serventes. São profissionais que vão trabalhar para outras instituições, para o governo e assim terão a sua vida realizada. Ou seja, as academias nos ensinam todo o caminho ou todas as profissões de ofício para nos tornarmos realmente grandes profissionais e que com esse trabalho vamos acabando gerando renda. Só que o que a universidade não nos ensina é o contrário disto, que é o pensamento do senso crítico em a gente
colocar o seguinte viés: em vez da gente procurar emprego após a universidade, por que não criar emprego? E aí onde mora realmente as grandes questões. E vocês vão perceber que todo mundo que pensa na contramão daquilo que a universidade nos ensina acaba de alguma forma prosperando um bocadinho mais do que aquilo que a universidade acaba nos ensinando. Então, o importante nesta sacada é perceber com clareza que a universidade nos ensina a ganhar dinheiro, mas ninguém nos ensina o que fazer depois que a gente ganha dinheiro. Por esta razão, acabamos conhecendo a nível de toda a sociedade que a classe média acaba sendo a classe mais dominante em termos sociais, ou seja, em cada sociedade tu vais ver que a classe média é que mais consome e naturalmente a classe rica é sempre uma minoria da população. Por quê? Porque o mantra, infelizmente, não é ensinado na universidade. O mantra é justamente a gente ter um viés de oportunidade, um viés de resolução do problema, e isso transcende a universidade. Isso é uma lifestyle, isso é um jeito de pensar, isso é um jeito empreendedor. E por esta razão, muitas pessoas às vezes, quando leem, quando assistem e quando vão se inspirando, acabam encontrando grandes figuras que hoje ocupam destaque dos homens mais ricos do mundo, as pessoas bem mais sucedidas, que nem sequer têm uma universidade. Aceitem se quiserem. Justamente o fato deles não irem para a universidade é que lhes fez não aprenderem aquilo que a universidade nos ensina. Olha, que eu não estou citando que é para vocês não fazerem a universidade, mas a verdade é que a universidade sim é apenas um meio para a gente poder alcançar aquilo que seria as bases para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. E, sobretudo, eu que fomento o empreendedorismo, até porque vocês sabem que esse nosso canal aqui é como aprender para empreender. É importante sim a gente aprender, e a gente aprende de várias formas, não necessariamente na universidade. Porque quando você está no meio de uma bolha, a probabilidade de você pensar como os demais é maior. E nesse sentido, quem vai para a universidade, os que vão para a universidade, têm um padrão de pensamento. E os que não têm, acabam sempre se destacando no meio da multidão. Então, o que eu quero vos ensinar aqui é, o fato de você estar na universidade, outro não está, não te faz melhor do que ninguém. O final de tudo é basicamente o problema que a gente quer resolver, tentar resolver da melhor forma possível e naturalmente sempre pensar grande e não aceitar tudo que nos é imposto, sempre sancionar aquilo que nos dizem, porque no final das contas nós somos do tamanho do nosso sonho. E por isso que vocês vejam que pessoas que têm mente e cabeça de criança são pessoas que cada vez mais são sonhadoras, e isso a universidade não te ensina. Se você curtiu deste vídeo, compartilha, comenta e no mais nos vemos por aí. Salut, até!